No princípio de tudo, antes do medo, antes da dor, antes de qualquer dúvida, existia apenas a perfeição, um jardim onde o vento parecia sussurrar paz, onde cada detalhe carregava harmonia e onde o próprio Deus caminhava. E é exatamente aqui que essa história começa, porque poucas pessoas percebem o que realmente aconteceu naquele lugar. O Jardim do Éden não era apenas bonito, ele era vivo. As árvores não eram só árvores, os rios não eram só rios. Tudo ali tinha propósito. E no centro desse cenário perfeito, Deus cria o homem, não como algo comum, mas como alguém feito à sua imagem. Adão abre os olhos pela primeira vez e não vê caos, não vê luta, não vê sofrimento. Ele vê um mundo pronto, preparado, como se tudo tivesse sido criado esperando por ele. E naquele momento, algo profundo acontece. Deus se aproxima, não como uma força distante, mas como presença, próxima, real, intensa. E isso muda tudo, porque Adão não estava apenas vivendo, ele estava em comunhão direta com Deus. Mas, mesmo em meio à perfeição, havia algo que ainda não estava completo. Adão tinha tudo, menos alguém como ele. E Deus, vendo isso, faz algo que revela um detalhe poderoso dessa história. Ele cria Eva, não como um simples complemento, mas como alguém essencial. Quando Adão vê Eva pela primeira vez, não há dúvida, não há estranheza, há reconhecimento. Como se sua alma soubesse que agora sim, tudo fazia sentido. E juntos, eles vivem algo que hoje parece impossível: paz absoluta. Sem vergonha, sem medo, sem culpa. Apenas conexão, com Deus e entre eles. Mas é exatamente nesse ponto que a história começa a mudar. Porque no meio de toda a liberdade, existia uma escolha, uma única árvore, um único limite. E com ele, um aviso. Deus não impôs medo, ele deu direção. Mas o que poucos percebem é que a liberdade sempre traz junto uma responsabilidade. E é aí que o silêncio começa a ser quebrado. Em um dia aparentemente comum, algo diferente acontece. O jardim continua bonito, o vento continua suave. Mas existe uma presença ali que não combina com a paz daquele lugar. A serpente. Mas não como muitos imaginam. Ela não chega assustando, não chega atacando, ela chega falando. E é isso que torna tudo tão perigoso, porque o mal raramente começa como algo evidente. Ele começa como uma dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? E naquele momento, algo muda dentro de Eva. Não é rebeldia ainda, é curiosidade. E a curiosidade, quando não é filtrada, pode abrir portas que nunca deveriam ser abertas. A serpente continua, distorcendo, manipulando, plantando ideias. E o mais impressionante é que tudo parece fazer sentido. Porque o erro mais perigoso não é o absurdo, é aquilo que parece lógico. Eva olha para a árvore e, pela primeira vez, ela não vê apenas como Deus descreveu, ela vê com seus próprios olhos. E isso muda tudo. O fruto não era apenas bonito, ele parecia desejável, prometia algo mais, algo além. E naquele instante, acontece a decisão que mudaria a história da humanidade. Eva pega o fruto. Não há trovão, não há aviso, apenas o silêncio. Um silêncio pesado, carregado de consequência. Ela come e oferece a Adão. E aqui está um detalhe que poucos param para pensar. Adão não foi enganado como Eva. Ele escolheu. E quando ele decide comer também, tudo muda. Não do lado de fora primeiro, mas dentro deles. Algo se quebra, algo se perde. E pela primeira vez, eles sentem algo que nunca haviam sentido: vergonha. Aquela paz absoluta desaparece e dá lugar a um vazio estranho. Eles percebem que estão nus e tentam se cobrir, tentam resolver sozinhos aquilo que só Deus poderia restaurar. E é nesse momento que o som mais esperado se torna o mais temido.
Deus vem ao encontro deles, como sempre fazia. Mas dessa vez, algo está diferente. Adão e Eva se escondem. E essa talvez seja uma das partes mais profundas dessa história, porque mostra o que o medo faz. Antes, eles corriam para Deus, agora correm dele. E então Deus chama: Onde você está? Não porque ele não sabia, mas porque queria que Adão entendesse onde havia se perdido. A resposta não é só geográfica, é espiritual. Adão responde com medo, com vergonha, com distância, e a partir desse momento, a humanidade experimenta algo novo, a separação. Mas, mesmo diante do erro, Deus não reage apenas com punição. Ele revela consequência, mas também mostra algo maior: justiça com misericórdia. Porque ali, no meio da queda, já existia uma promessa, uma esperança de redenção, algo que viria no futuro para restaurar aquilo que foi perdido. Adão e Eva deixam o jardim, mas não saem apenas de um lugar físico. Eles saem de um estado de comunhão perfeita, e o mundo, que antes era harmonia, agora se torna desafio. Dor, esforço, lágrimas, tudo começa ali. Mas essa história não é só sobre erro, é sobre escolha, sobre consequência e sobre redenção. Porque mesmo depois da queda, Deus não abandonou a humanidade. E talvez essa seja a mensagem mais forte. Mesmo quando o ser humano se afasta, Deus continua chamando, continua buscando, continua oferecendo um caminho de volta. E essa história não é só sobre Adão e Eva, é sobre todos nós, sobre decisões diárias, sobre vozes que ouvimos e sobre o quanto estamos dispostos a confiar, porque no fim, sempre haverá uma escolha. Se essa história fez sentido para você, então não ignora isso. Comenta "Eu creio" e segue a página, porque ainda existem mensagens que você precisa ouvir.